Tiago 1, a partir do verso 19. Tiago 1, 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvintes negligentes, mas poderosos praticantes, esse será bem-aventurados no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Amém, meus irmãos? Uma bela palavra para que todos nós que aqui nos fazemos presente, fazer uma reflexão. Aqui fala de religiosidade, aqui fala das suas características, e aqui pergunta para você e para mim: o que estamos fazendo aqui? Será que de fato nós estamos praticando a palavra de Deus? Ou será que nós estamos nos enganando a nós mesmos? A cada dia a palavra vem, ela nos esclarece, principalmente muitos de nós que vivemos uma religiosidade. Nós não vivemos uma religião, que a religião que nós praticamos, eu não sei como nós podemos afirmar como ela é. Porque a religião é ligar o homem a quem? A Deus. Será que de fato nós estamos sendo ligados a Deus? Primeiro, para que nós possamos estar ligados a Deus, nós temos que estar pronto para o quê? Ouvir. Você está pronto para ouvir? Então são deficiências vivenciais e naturais dentro de um ser que às vezes, por aquilo que nós lemos, ouvimos, ou talvez professamos, nós somos pessoas irracionais. Não faz muito sentido a maneira como nós estamos praticando a palavra de Deus. Se nós pararmos, baseado naquilo que nós lemos, se eu estou pronto para ouvir,
eu tenho que ser tardio para o quê? Falar. E por que falamos demais? Eu não sei se você parou para analisar, a nossa fala provoca a nossa própria ira. Porque nenhum de nós estamos prontos para ouvir a verdade. Talvez nós estejamos essa concepção que estamos prontos. Pronto para quê? Talvez nós estejamos prontos para viver uma vida retrógrada, como nós estamos vivendo, se irando com bobagem, falando demais, não sabendo ouvir. Porque o que nós sabemos é escutar. Isso nós fazemos muito bem, porque escutar, há uma grande diferença entre escutar e ouvir a palavra do Senhor. E o que nós, infelizmente, não estamos aqui julgando, nem afirmando, mas muitas pessoas estão escutando, que a palavra entra aqui e sai aqui. Porque quando você ouve, ela entra dentro do seu coração e passa a germinar. E pela germinação da palavra você vê qual é o seu fruto. Qual é o seu fruto? A esse longo tempo que nós estamos juntos. Aí ele vem e fala para mim e para vocês, olha, a sua ignorância não resolve nada. A sua brutalidade não resolve nada. Porque a ira do homem, se você se diz homem, não opera a justiça de Deus. E se não opera a justiça de Deus, é por isso que você vive assim. Sem um controle. Você vive desorientado. Você é uma pessoa teleguiada, não pela palavra do Senhor, mas pelos seus impulsos racionais. E nós estamos cada vez mais sofrendo, provocando dores, provocando desespero, não valendo a pena estar aqui. Eu não sei como você se preparou quando você saiu de sua casa para que se você veio com prazer. Eu não sei se você tem um entendimento o que é a ceia do Senhor. Eu não sei se você faz isso por um compromisso, uma obrigação ou um amor. Então fica difícil. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu pratico, por aquilo que eu vejo. Mas por aquilo que os outros fazem, praticam e veem, eu não sou responsável. E a gente vê as pessoas cada vez mais vivendo uma religiosidade. As pessoas vivendo de doutrinas. As pessoas sendo escravizadas. As pessoas deixando de viver a vida escravizado por uma doutrina. A pessoa vivendo sem satisfação. Eu tenho que ter satisfação de estar na casa do Senhor. Eu tenho que ter satisfação para pregar. Então é por isso que muitas vezes, muitos de nós estamos de saco cheio. Porque nós não conseguimos desabafar nem dentro de nós mesmos. Então, nós somos escravos, éramos escravos do pecado. Para a honra e glória do Senhor, estamos libertos, ou se libertando, através do conhecimento da palavra. A palavra vem hoje e nos diz, esteja pronto para ouvir, mas você nunca quer ouvir. Seja tardio para falar, você só quer falar. Você só vive a sua concepção é correta, a sua concepção é certa, e depois você observe o que é que o versículo 27, ele ensina para mim e para você. Você tem compromisso com a igreja, mas você não tem compromisso com as pessoas. Então está na hora da gente mudar, como ele diz aqui no versículo 21, portanto, despojando-vos, esqueça aquele velho homem cheio de impureza, de acúmulo de maldade. Aí você diz, hoje eu não sou um homem mau, hoje eu não machuco, hoje eu não bato, hoje eu não roubo, mas você machuca as pessoas com atitude, com palavra e com gestos. É porque você não se despiu ainda do velho homem. Você ainda carrega a natureza
pecadora, a falta de conhecer a palavra de quem? De Deus. A maldade todinha que a gente traz dentro do nosso coração. É por isso que você não consegue nada com a sua mansidão. Por isso que a insistência, por isso que a perseverança dentro de você sempre na brutalidade. E você não conquista o reino de Deus com brutalidade. Você não conquista o reino de Deus com o seu falar. Você conquista sim com a mansidão. Porque a palavra que é implantada dentro de mim, dentro de você, você não tem aceitação e está tornando você cada vez mais ignorante. Porque eu não estou aqui pregando para fazer críticas a ninguém. Eu estou aqui apenas relatando o que o texto bíblico está nos ensinando. E eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é o acúmulo de maldade. Eu sei o que é toda impureza. Eu sei o que é a falta de mansidão. Eu sei o que é dor quando a palavra é implantada dentro de mim e ela mostra os meus defeitos, os meus erros. Ou você quer que a Bíblia molde-se ao seu caráter, à sua forma de viver, ou a sua forma racional, que diante de Deus é uma forma irracional como você vive. Porque você não machuca só a si próprio, você machuca os outros. Se você sofresse sozinho, você seria um super-homem, mas você faz muita gente sofrer através das suas atitudes e através das suas o quê? Práticas. Não é por falta de palavra, é que a palavra que você ouve não deixa você com o espírito manso. Muito pelo contrário. As pessoas que ficam, quando ouvem uma palavra e que vai atrás da Bíblia, procurar justificativa ou prerrogativas para justificar aquilo que atingiu, é porque essa pessoa não está transformada. Pessoas que você falou uma palavra que me atingiu, eu vou na Bíblia, ele falou assim, mas a Bíblia... Então, sempre você procura justificativa. A minha Bíblia não diz isso. Pare para pensar. Observe que a sua Bíblia do dia a dia, veja onde é que você está indo. Veja a sua Bíblia, que é diferente da minha. Veja se você tem o espírito de mansidão. Se você não tem o espírito de mansidão, meu querido e minha querida, você não tem o domínio o quê? Próprio. E aí? Essa falta de domínio próprio vai te levar aonde? Nós temos que, gente, procurar entender a palavra. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu gosto, mas eu posso fazer tudo aquilo que eu mereço. Se eu for fazer tudo que eu gosto, eu vou escandalizar. Depois nós vamos chegar nessa parte de escandalizar. Muitas coisas que você não faz, que não é escândalo diante de Deus, mas é escândalo diante da sua religiosidade. Vivemos para Deus com o coração apertado, com o coração acelerado. Servir a Deus é alegria, não é tristeza. Quando você faz o bem, você se alegra. Agora, quando você faz o bem religioso e o bem inspirado, não pela palavra de Deus, mas pela obrigação, você faz as pessoas sorrirem, mas você chora. Então, nós precisamos evoluir. A qual é poderosa? A palavra é poderosa para salvar o quê?
a vossa alma. E você não acredita. Você ainda duvida. Por que é que muitas vezes nós duvidamos em alguns versículos bíblicos e em algumas palavras que estão escritas na Bíblia? Porque ela vai de encontro ao nosso pensamento. Mas como nós somos um religioso, a gente aceita tudo. Não adianta você estar aqui e pensando em outra coisa. Eu venho para a igreja porque eu quero ser transformado. Eu quero, que nós acabamos de louvar, eu quero ser um algo novo. O que é que nós temos de novo para Deus? Só se for as vestes. O pensamento é o mesmo. Os pecados, os mesmos. As atitudes, idênticas aos pecados. Qual é o algo novo que você tem? Nós ouvimos louvores que nos envolvem, louvores que nós mergulhamos dentro do nosso ser. E sentimos a presença de Deus. E por que nós não damos continuidade a esse prazer, como agora, por exemplo? Você ser envolvido na palavra, é você ter a concepção, que todos vocês já sabem, que esse culto não é de Deus, esse culto é para Deus, então eu tenho que dar o meu melhor. Será que nós estamos dando o nosso melhor? Ou você está aqui unicamente buscando soluções? O grande problema que o cristão ele não está evoluindo, que ele vê a Bíblia só como solução dos seus problemas. E as pessoas que só vê a Bíblia como solução dos seus problemas, não vai visitar as viúvas nas suas tribulações. Porque você só pensa só em você e nos seus. Ainda você não sabe o que é ir a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A gente não tem uma definição. Ou finge não saber. 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra de quem? De Deus, né? Não somente ouvintes, enganando-vos a vós o quê? Está vendo? Praticante. Você observe que os versículos eles vão se encaixando. Praticante de quê? Como é que eu posso praticar a palavra de Deus? Eu sou praticante porque eu estou na casa do Senhor hoje, domingo. Para muitas pessoas, isso é ser praticante da palavra de Deus. Quando nós temos essa concepção, pode ter certeza que nós vamos ser o quê? Enganados. As pessoas acham que praticante é participar de um culto. Você tem que participar, que você tem que aprender. Praticar, gente, simples. Praticar é o quê? É comparecer? Gente, acorda. Praticar é comparecer. Praticar é fazer. Aí a palavra de Deus diz, se você vem, você está na igreja e você não pratica, e olhe como nós somos enganados. Por quê? Quando nós praticamos, achando que praticar é ter misericórdias, você observa o quanto nós somos enganados. Sim ou não? E essa igreja já foi enganada assim. Achando que praticando, que é fazer, vai ter um galardão. Achando que praticando, Deus vai ter misericórdia de mim.
achando que eu praticando, eu me envolvendo nas ações sociais, eu sou o máximo. E observe que a palavra nos mostra que nós nos enganamos. Agora, o bom que não foi aos outros, nós enganamos a nós o quê? Ah, eu me sinto tão bem quando vou servir a sopa. E é. Ah, eu me sinto tão bem quando eu participo de uma ação social. E é. E a palavra diz que você está se enganando. E aí? Porque eu não tenho as prerrogativas inerentes para que eu não possa me enganar. E que prerrogativas são essas? Eu não estou pronto para ouvir. Com qualquer coisa, eu me iro facilmente. Eu não sou tardio para fazer nada. Eu quero fazer tudo de qualquer jeito. Porque ainda você não tem a concepção que a sua ira não opera a justiça de Deus. Então você vai se enganar. Agora, o bom é que os seus enganos, o mal, só recai sobre você. Ainda bem, né? Que a nossa bondade não engana ninguém. Recai sobre mim mesmo. É maravilhosa a palavra de Deus. Se a gente parar, analisar, ela preenche, ela dá ênfase e ela faz sentido na nossa vida. Então você observe a necessidade que nós temos de mudar. A cada dia um aprendizado. Ele está dizendo aí, você que não sabe ouvir, você que nunca está pronto para ouvir, que sempre tem a resposta na ponta da língua, seja tardio em falar, ouça e não manifeste a sua palavra, porque a sua palavra, ela é satisfatória para você. A sua palavra contamina o ambiente onde você vive, onde você anda e onde você está. É 23. Porque se alguém é ouvinte, se nós somos ouvinte da palavra e não praticante, eu sou assemelhado ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto. Entendeu? Eu só vejo a mim mesmo. Você observe, quando nós vamos fazer evangelismo ou coisa parecida, você quer aparecer, mas nem aparecer. Você quer ser visto. E ele está dizendo, você se contempla. Ele tá, em outras palavras, ele está querendo dizer assim, é inútil. Sabe por quê? Depois você vai esquecer. É quando você se olha no espelho, no versículo seguinte, você olha, eu vejo a minha imagem, e depois eu esqueço da minha própria imagem. Então é inútil. Quantas vezes mulheres não passam no banheiro, amarrando o cabelo, e vai para um local que venta muito? Aí é o quê? É inútil. Sim ou não? Aí a pessoa fica só. Bem assim, é o que nós fazemos, é inútil. Aí você diz, poxa, pastor, não vou fazer nada. A palavra está dizendo que é inútil, porque você não tem as prerrogativas que a palavra lhe apresenta para que as coisas sejam úteis e não inúteis. Você está me entendendo? É porque eu quero fazer a obra do meu jeito, como eu quero.
Então todo mundo, olha, outra coisa, tá? Todo mundo, vamos chegar em religiosidade já. Todo mundo tem que seguir a minha linha. Todo mundo tem que fazer o que eu faço. Se eu não gosto de tal coisa, vocês também não têm que gostar. Se eu não faço tal coisa, você também não tem que fazer. O religioso. O não religioso, eu não faço por temor a Deus. Aí Deus entende logo que temor não é medo. Eu não vou ali, não é com medo. Temor é amor. Eu não vou ali por amor a quem? As pessoas não vão por medo. E aqui você vê no último versículo a contaminação. Olha, eu estou querendo pular o meu raciocínio. Olha, eu não posso ir ali porque você sabe, né? A carne é fraca. A carne é fraca. Você não vai ali, você critica porque você não está pronto. Porque se for, você vai fazer pior do que quem frequenta. Então você está contemplando a si mesmo. Você só está preocupado com você. Se não fosse o você e o você não estaria aqui. Será que nós estamos aqui pela nossa família? Então tenho que descobrir por que é que eu estou aqui. Está na hora, gente, da gente se libertar. Está na hora da gente crescer em Cristo Jesus. Está na hora de eu saber o que eu quero com Deus. O meu acerto de contas, o seu acerto de contas, não é nem comigo e nem com você, ou com ninguém. O seu acerto de conta é com Deus. A melhor coisa, a consciência. A melhor coisa é a consciência. Tem gente que vai se esconder nesse período, mas a consciência o acusa. A espontaneidade não está dentro dele, e sim a obrigatoriedade pela doutrina que ele foi instruído. Liberte-se. E sirva a Deus com amor. Sirva a Deus com prazer. Porque Deus quer que você tenha prazer. Deus quer que você tenha amor. Amor é atitude, não é sentimentos. Paramos a? Eita, que as horas estão indo embora. 23, 24. Pois a si mesmo se contempla, e se retira e para longe, se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvintes negligentes, mas operoso, praticante, esse será bem o quê? Em que o quê? Realizar. Onde é que está a sua alegria nas suas realizações? Onde é que está a nossa alegria nas nossas realizações? Os seus sonhos, que se diz sonhos, eles são realizados. Cadê a sua alegria? Cadê a sua alegria na realização de estar na casa do Senhor?
aí vira monotonia. Aí, com o tempo, a pessoa desvia-se. Não, com o tempo, ele é um ser humano racional, aquilo ali não vai dar mais para ele. Por que é que aquilo ali não dá mais para ele? Que ele estava motivado por um momento emocional de necessidade que foi contemplada por Deus. Depois, isso aí passou, ele começou a congregar, como ele não ouvia, como ele não era tardio, ele sempre foi explosivo, motivado pelas suas ações e pelas suas atitudes, consequentemente, essa pessoa sai. Ela não desviou, essa pessoa sai. E ela pode, se ela continuar com esse pensamento e sem as prerrogativas do ensinamento da palavra, ela vai em igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, não fica. E você conhece muita gente assim. Qual é a desculpa? Porque a doutrina da igreja, é lógico, você não vai, então você vai atrás de doutrina, você não fica em nenhuma. Ah, porque a igreja é muito rígida. A palavra exortada lá, corretivo, você não vai ser corrigido. Gente, sou um ser humano cheio de defeitos, todos nós somos. Mas eu luto para que eu esteja pronto para ouvir. Pelo menos eu estou tentando. Embora eu não estou pronto, mas eu tento. Eu não estou pronto. Aí você pode... Qual é a prerrogativa dos discordantes? Nenhum homem está pronto. Gente, nenhum homem passa o que você passou ou o que você está passando, o abençoado de Deus. Essa coisa de dizer, ninguém está pronto. Eu não estou pronto para passar o que você passa, nem você está pronto para passar o que eu passo. Isso são desculpinhas que a gente dá para o ser humano visível, mas Deus conhece o seu coração. Desculpa para homem? Eu já dei alguma coisa a vocês? Quem foi que disse Jair? Tá bom. Então, nós usamos dessas dificuldades na nossa própria natureza. Que dificuldades são essas? As coisas, eu não digo impossíveis, difíceis para mim, que são fáceis para outra pessoa. Eu uso do subterfúgio. Nenhum homem é assim, nenhum homem faz. Ah, eu quero ver um homem perfeito. Não existe. Mas pelo menos procure ser aperfeiçoado. Procure desenvolver dentro de você um caráter sincero. Na sua oração, seja verdadeiro com Deus. Senhor, eu não deixo isso, isso e isso, que eu não consigo forças. E eu te sirvo. Mas não muda a oração. Perdoa os meus pecados. Aí Deus perdoando os pecados. Diz, meu filho, peça para eu poder te livrar de tentações. Quantos de nós aqui oramos, pedindo, Senhor, livra-me, Senhor, quando as tentações vêm, mas diz, é uma tentação. Mas se você pedir, livra-me de todo o mal, de todas as tentações. Versículo 26. Não sejam, só recapitulando o 25, tá? Não seja ouvintes negligente. Você sendo ouvinte negligente, você vai ter alegrias passageiras.
Lembra-se do domingo, há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, ou do último domingo, que você é um ouvinte negligente. Você pare para observar, você não está vivendo a mesma alegria que viveu domingo. Você diz, mas um dia não é igual ao outro, mas um dia tem que ser melhor que o outro. Em prazer. Quando você tem prazer, até no momento de tribulação, a sua atitude é outra. Então, a sua negligência, não diante do homem, mas diante da palavra de Deus, é que faz com que você não se regozije em alegria e em amor. Regozijar, alegria. Por isso que muitas vezes há vários cultos em várias igrejas. Glória a Deus por causa disso. Você vê pessoas com semblante assustador dentro da casa de Deus. Onde você vê as pessoas no local totalmente diferente da igreja, rindo. Por quê? Nós não temos prazer de estar na presença de Deus. Prazer até eu tenho. Meu problema é que não se resolve. Por quê? Você é um ouvinte negligente da palavra. Eu estou dando o melhor. Então, tá bom. Se você está dando o melhor, a palavra está sendo contraditória para você. Eu não sei quantos ou quantas alegria. Hoje tem a ceia do Senhor. Primeiro domingo de cada mês é a ceia do Senhor. Aí é um ouvinte negligente, participa da ceia o quê? Com alegria? Não, com tristeza. E ele diz, não é com tristeza, mas com alegria. Pelo menos seja racional. Essa palavra que está estabelecida na Bíblia. Faça isso em memória de mim. Lembre-se pelo menos do sofrimento dele. Das dores que ele passou. 26. Se alguém supõe ser o quê? Deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Inútil, né? Interessante, né? O quanto a nossa religião é inútil. Religião, ou melhor, o religioso, ele tem um distúrbio. Um distúrbio o quê? Psiquiátrico. Olha, está dizendo que é doido, é? O religioso, ele tem um distúrbio psiquiátrico, pelo que ele passou, pelas as experiências, pelas religiões as quais viveram, porque as pessoas têm essa religiosidade em cima de doutrinas, ou episódios vivenciais nas nossas vidas que interferem no funcionamento racional de um ser. A religiosidade interfere no raciocínio natural de um ser. Por quê? Você é preso à religiosidade. Por quê? Há uma necessidade, nós achamos que a religiosidade faz ligação com Deus. E não faz. Religião, ligar o homem a Deus. Religiosidade é separar o homem de Deus.
Está certo ou está errado? Religiosidade separa o homem de Deus. Religião liga o homem a Deus. E aí? Deus, ele não estabeleceu na sua palavra religiosidade. Ele estabeleceu um conjunto de normas e regras a ser vividas. E hoje nós vivemos em intensa religiosidade. A prova é no versículo 27, as características. Você veja as características que tem no versículo 27. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Veja se as religiões estão preocupadas com essas características. Por que é que torna-se uma religiosidade criada pelo homem, uma forma de manipulação que, através do seu descobrimento, ele acha que, lhe impondo isso, é o melhor caminho. Quando é que você torna-se um homem religioso? Aqui está a uva e o pão. O que você está vendo é o quê? Natural? Isso é pão de verdade? Isso aqui é uva de verdade? Mas através da minha religiosidade, eu posso me deslocar daqui através da minha fé. Uva bonitinha, é sem semente essa aí, tá? Essa é sem semente, essa aí. Então, nós vamos provar. Poxa, mas eu sei que é plástico. Mas o doutor aqui, o doutor Rony, disse, se eu pegar essa uva e com fé colocar na minha boca, vai sair líquidos. E vem o irmão DJ, tira a uva, chega para vocês, de fato, sai um líquidozinho. Rony, muito arisco, muito. Vamos dar glória a Deus, isso é um milagre. Isso aí pode estar na agulha, injetado uma aguazinha, né? Aí o caba, pela falta de preparação espiritual de seu DJ, ele vai imaginar que aquele líquido não foi um líquido que foi injetado. É o líquido do milagre. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta: isso torna-se uma religiosidade ou não? Através da experiência dele. Então, religiosidade é que está separando o homem de Deus. Por quê? Aconteceu com o seu DJ, eu vou aqui, pego e não sai nada. Vamos continuar, né? Vamos continuar, que o tempo está curto, né? Ou muita fé, né? Então, a gente vê algumas características que são os relacionamentos mais importantes, que obriga, que incentivam um ser, não são as atividades religiosas. A gente parar para analisar. A gente chegar a olhar a Bíblia à luz da verdade. Não são atividades religiosas, ensaio ao sábado, encontro de casais. Não são essas atividades religiosas. Porque, de fato, são atividades o quê? Religiosas. A religião
que não é religiosidade. Religião significa o quê? Relacionamento. E a resposta do relacionamento está onde? Aqui, visitar quem? Quando você visita alguém, é o quê? Uma religiosidade ou um relacionamento? Nós não estamos fazendo isso. Infelizmente, nós não estamos visitando o enfermo, as viúvas no momento da dor, no momento da perda. Mas nós estamos preocupados com as obrigações religiosas. Ah, hoje tem ensaio, eu vou. Porque se eu não vou, Deus... Ah, hoje tem... Gente, aí você pode dizer assim, não, e é para não ir, não vai ter ninguém. Gente, é como você está nesse momento. No fundo, o coração não tem fundo, mas o seu coração está em paz. Valeu a pena você estar aqui. Depois de uma semana árdua de trabalho, depois das dificuldades, o único dia em que eu posso me acordar cedo, valeu a pena. Senão a gente vai virar religiosos. Observe o que ele diz. Olha, a religião pura, sem mácula. Para quem? É para mim, para o nosso Deus e Pai. É esta. Olha, gente, a gente está esperando o quê? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As complementações feitas por mim, o meu pensamento, a minha maneira de pensar. Aí você pode dizer, não vai existir igreja. Não é isso. Você tem que ser, aqui, nós temos que ser instruídos. Mas sermos instruídos em amor, não por obrigação. Observe, a religião pura e sem mácula, para com Deus e Pai, é esta: visitais órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardando-se incontaminado de quem? Do mundo. Incontaminado do mundo. É você não se deixar se corromper pelo mundo. E a gente sente uma dor muito triste, porque a gente acha que religião é ajuntamento de pessoas. Mas é um ajuntamento de pessoas que só se preocupa consigo mesmo. Não é ajuntamento de pessoas, um ajudando o outro. Eu preciso da sua ajuda. Você precisa da minha ajuda. É esse ajuntamento que nós temos que trazer dentro do nosso coração. Quantas vezes eu e você convidamos um ao outro? Vamos orar, vamos na casa daquela senhora, orar por ela, que ela perdeu o esposo, ou ela perdeu o filho. Quantas? Veja assim, se não é vergonhoso para a gente. Nós não estamos reconhecendo a nossa religião como pura, que é aquela religião que Deus nos deixou. Nós estamos vivendo em princípios de homem. Não se deixe se enganar.
Primeiro, se ame. Ame a si mesmo. Dê valor a você mesmo. Por isso que o povo de Deus passou 40 anos no Egito. E a gente critica. 400 anos no Egito, 70 anos no cativeiro babilônico. O maná caía do céu. As águas se abriram para atravessar. Porque era um povo pecador. Porque era um povo, é o que está acontecendo hoje. Porque é um povo fácil e seduzido. Porque eles não estavam conformados consigo mesmo. Muitos queriam libertação, ou todos almejavam a libertação, mas eles não conseguiam a liberdade que existia dentro de si. Então é por isso que fazia bezerro de ouro, os caras iam lá, adoravam. Hoje, coisas não são apresentadas, e você observa que nós renunciamos, sem tantas coisas, nós não renunciamos que nos dói, é porque a gente tem a vontade de fazer. Você observa que tinha coisas que outrora nós éramos loucos, não podia nos faltar, e essas coisas hoje elas nos são apresentadas e a gente... Por quê? Houve a libertação. E quando você se liberta, não dói. Quando você serve a Deus liberto, não dói. Agora, quando você serve a Deus preso nas suas convicções e preocupado que o homem possa ver as suas atitudes, vai lhe machucar sempre. Porque o homem gosta de escandalizar. É a mesma coisa, algo pode acontecer comigo. Primeira coisa, viu? No púlpito era... Aí agora, primeira coisa vem o quê? O julgamento. É por isso que nós somos idênticos, parecidos com os fariseus. A gente adora mostrar o erro dos outros. Veja a mulher prostituta. Trouxeram até a frente de Jesus Cristo. Pegamos em adultério. Jesus Cristo estava sentado, escrevendo. Algumas pessoas falam tanta coisa, só a misericórdia. Continua escrevendo. Sábio em ouvir. Continuou. Pegamos em adultério, mestre. O que é a lei mosaica? Instrui que façamos. Que apedreje. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando é que eu e você vamos nos esforçar e sabermos que todos nós somos pecadores? Quando é que você vai deixar de estar mostrando o erro dos outros? Porque a palavra do Senhor diz mais: aquele que está em pé, cuide-se para que o quê? Eu não posso ter um momento de deslize na minha vida, não? Posso ou não? Vocês não podem ter um momento de deslize? Ah, mas você tem que lutar. Gente, mente. Isso aqui, olha. Ninguém consegue medir, ninguém consegue pesar, ninguém consegue ver.
é algo espiritual. Porque nós não temos essas características de estarmos prontos para ouvir. Então vem uma atitude. Eu não sou tardio em falar. Eu vou falar o quê? Palavras torpes. Então, por quê? Tem pessoas que quer ver as pessoas, eu não digo caírem, deslizarem. Está vendo aí? O mundo já, as pessoas aí fora já acham que nós somos doidos ou perfeitos, porque não podemos errar. Dentro da própria igreja, a mesma coisa. E Jesus Cristo mostrou para nós que nem a igreja que ele pastoreava era perfeita, nem a igreja que Jesus Cristo conduziu era perfeita. Igreja a serem aperfeiçoada por quem? Por homens, 12 discípulos. Hoje, o julgamento, os caras que venderam, o cara que vendeu Jesus Cristo, e o cara que entregou Jesus Cristo, que nós sabemos da história, hoje não há falha minha ou sua, vai existir ódio dentro do coração daquele que viu, daquele que busca. Olhe, quem busca a perfeição na vida dos outros é que tem a sua vida imperfeita. É luta, nós temos que lutar. Nós não estamos aqui defendendo os erros, não, temos que lutar. É você dar a mão ao irmão. Não é você julgar o que está certo e o que está errado. Toda vez que você julgar, toda vez que você opinar, lembre-se da prostituta, da mulher adúltera. Lembre só isso. E saber se você tem autoridade de jogar pedra em mim ou alguém jogar pedra em você. Então, saiba se defender. Mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Nós não vamos usar de subterfúgio versículo bíblico, nós vamos usar aquilo que há dentro de nós, o amor. É por isso que ele manda orarmos todos os dias. É por isso que ele sabe que nós pecamos por erro, por omissões, por palavra, por gestos, por atitudes. Agora vem todos nós, pecadores, está julgando. Fulano fez, fulano vai, fulano fez isso. Isso que fulano fez não é de Deus. Ou abençoados e abençoadas. E as suas práticas é de Deus. Você vê o que fulano faz, mas você não consegue enxergar o que você mesmo faz. Então nós temos que nos libertar. Prioridades. Obrigações. Vem o feriadão aí, sim ou não? Vão fazer o que vocês? Então vou trabalhar sozinho, irmã, é dia de comer. Então, qual é a prioridade? Feriado. Feriadão. Ah, mas eu tenho meu compromisso aos domingos. Isso é prioridade. Prioridade não é, escute bem, cativeiro. Você está preso. Prioridade é você servir a Deus e depois satisfazer a si próprio, dentro da sua própria vontade. É isso que Deus sabe, que Ele nos ama tanto que Ele quer ver eu e você feliz. E observe que os problemas vivenciais
todos nós procuramos. Essa dor que você está passando e agora, reconheça que você procurou. Essa dúvida que paira no seu coração, você procurou. Ele não colocou problema nenhum em você. Essa sua separatividade das pessoas, a mesma coisa. Cuidado para não acabar sozinho. Você observa o que ele deixou lá no início. É bom que o homem não esteja o quê? Hein? Está vendo? Que ele já sabia a dificuldade. Eu e você sozinho. Então, é bom que o homem não fique o quê? Só. Cada um de nós, meu irmão, possamos fazer uma reflexão naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós lemos, que estejamos prontos a cada dia. Amanhã vem um dia de luta, trabalhar, sejamos prontos em ouvir. E você que fala demais, tardio em falar. A sua justiça, a sua ignorância não opera a justiça de Deus. Não é o suficiente para mim e para você, não. Deus é amor e Deus é justiça. E você quer fazer justiça, não com as suas próprias mãos, com as suas atitudes. Que nós possamos ser motivados na palavra. Que nós possamos valorizar cada palavra contemplada na Bíblia. Para que nós tenhamos... Olhe, se você estava com prazer, continua com prazer e vai estar com prazer em ouvir a palavra de Deus, seu coração está cheio. E você não vai voltar da mesma forma como você chegou. Tem um monte de coisa acontecendo na sua vida, sim ou não? Não tem não, gente? Tem um monte de gente que você dá vontade de você dizer umas verdades, sim ou não? Seja tardio em falar. Não fale não. Ah, mas eu vou infartar. Não vai infartar não. Seja só tardio. Sabe por quê? Vai chegar o tempo em que você vai falar e a pessoa, preste atenção, vai dizer: você está certo ou certa? Se você for falar nesse momento, vai sair palavras torpes da sua boca. Esteja preparado. Ah, mas o que ele fala, o que ela fala, não. Esteja pronto para ouvir. Ouvir palavra de amor todo mundo quer. Ouvir a verdade, que muitas vezes são verdades, nós não queremos ouvir. E quando você ouvir a verdade, seja tardio. Veja o que a Bíblia está nos ensinando. Há um tal ponto de uma programação para o amanhã, que talvez você queria dizer uma verdade a alguém aí, você vai se resguardar. Mas, veja bem, tá? Tardio em falar não significa vomitar todo veneno. Fale com sabedoria. E vamos dar glórias a Deus por esse dia, por essa hora e por nós estarmos aqui. Nós possamos nos transformar. Olha, é isso. Você vê quando chega no final da palavra, a gente sente um amor, um alívio, não é? A gente consegue respirar. Às vezes eu saio daí de dentro com vontade de falar tantas coisas, aí vem a palavra e dá aquele refrigério. As ovelhas precisam do bom pasto. As ovelhas precisam de águas cristalinas. Ainda me diz que eu não presto, que eu sou duro. Isso é uma cacetada.
Agora, eu lhe pergunto a você: você já viu alguém conduzir uma ovelha sem estar com uma varinha? Já viu? Um cajado? Então, mas isso é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, fala. Quem ama, suporta. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.